Bom dia, meus alunos do sexto ano, aqui é a professora Ellen. Vamos para mais uma aula de ciências, começando o conteúdo referente ao segundo bimestre, tá? Começando pelo capítulo do segundo bimestre, capítulo 4, página 3, tá? Do livro de vocês. Já estamos na segunda parte, né? No segundo fascículo. Bom, como vocês podem ver, nós vamos começar a falar sobre a Terra, tá? Nós vamos falar sobre a Terra e as camadas que compõem a Terra. E hoje nós vamos começar a falar sobre a estrutura interna da Terra. A Terra, ela vai ter uma estrutura interna e uma estrutura externa. A estrutura interna da Terra a gente chama de geosfera, certo? E ela vai ser composta por 3 partes. Essa é a Terra que nós conseguimos visualizar, tá? E aqui está a parte interna da Terra, tá? Que partes são essas? Essa parte mais externa, a gente chama de crosta terrestre, tá? Nesse planeta, nessa parte aqui do planeta, na parte da crosta, ela vai ser irregular e ela vai ser dividida em 2 grupos. Nós vamos ter a parte que é a crosta continental, que é essa parte que você vê, né, nos mapas, que fica fora dos oceanos, e você vai ter a crosta oceânica, que vai ficar por baixo dessa água toda. Normalmente, a parte da crosta oceânica, ela vai ser formada por granito, que é quando você tem o esfriamento dessa parte aqui que a gente vai comentar agora, que é o magma, de uma forma lenta e forma esse grupo de rochas. Já essa parte que é mais externa aqui, tá? Que vai ser a crosta oceânica, você vai ter uma grande quantidade de basalto. Não que você não tenha granito, mas você vai ter uma grande quantidade de basalto. A crosta terrestre, ela tem cerca de 100 a 70 quilômetros de espessura. Percebam, aqui ela parece regular, mas na vida real ela é bem irregular. Você tem partes que são mais espessas e partes que são mais finas, tá? E aí, logo após a crosta, você vai ter essa faixa de mais de 2.000 quilômetros de magma. O que vai ser o magma? O magma nada mais é do que a lava derretida, tá? São rochas derretidas, que a gente chama popularmente de magma ou lava. Ele pode ser expelido nos vulcões ou ele pode simplesmente ser esfriando lentamente nessa parte mais próxima aqui à crosta, certo? Mas ele é muito quente. Ele tem cerca de 3.400 graus centígrados. E aqui é onde acontecem as ondas sísmicas. Como assim? Aqui na crosta você tem a divisão em placas tectônicas, como você pode observar aqui no livro de vocês. As placas tectônicas, vocês estão visualizando, você vai ter como se a crosta fosse toda rachadinha. E elas estão em constante movimento. Se você observar no seu livro, essas setinhas, elas mostram onde as placas estão se encontrando, onde as placas estão se separando. E nesses espaços aqui, onde você tem esses encontros de placas aqui, ó, você verifica os tremores de terra. Quando uma placa desliza, tá, em direção à outra, como vocês podem ver aqui, ó, uma placa vai em direção à outra, ou ela passa uma ao lado da outra. Olha, quando elas vão, bem aqui, ó, quando ela vai em sentido contrário, você tem uma placa com limite divergente. Elas se separam e formam aqui uma abertura, tá? Elas se distanciam uma da outra. É o que acontece, por exemplo, entre as placas do Afeganistão e a placa norte-americana e a placa euroasiática, quando elas se separam, tá? Quando elas passam uma próxima à outra, você tem aqui um limite transformante, que é quando você tem aqui a formação de falhas, como a falha de St. Angeles, que vocês podem até ver o filme, né? E vocês vão perceber que acontece esses tremores de terra, ela fica lá nos Estados Unidos, ela realmente existe. E aqui você vai ter os limites convergentes, quando 2 placas elas vão em direção à outra, que é o que acontece, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, que aconteceu na Cordilheira dos Andes quando ela provavelmente se formou. Uma placa foi de encontro a outra e levantou a cordilheira, tá? E aqui você tem várias placas que são convergentes, como essa daqui, ó, placa euroasiática.
a placa indiana, são placas que são convergentes. Então, essas placas, elas vão ficar deslizando sobre o magma, tá? Elas vão ficar deslizando uma em direção à outra em cima do magma. Lembrando que o magma é extremamente quente, tá? Ela é extremamente quente. Aqui você vai ter, ó, o núcleo que é dividido em núcleo interno e núcleo externo. Olha que coisa interessante. Ela também é conhecida como NIF. Por quê? Porque ele é formado por níquel e ferro. Sendo que o núcleo externo, ele vai ser constituído por níquel e ferro no estado líquido. E o núcleo interno vai ser constituído por níquel e ferro no estado sólido. Isso é bem interessante, tá? Essa aqui é a camada mais interna e também ela é extremamente quente, tá? Formada também por níquel e ferro derretido, certo? Então, essa aqui faz parte da geosfera, tá? Você tem aqui uma atividadezinha, aqui, ó, sobre os vulcões, tá? Você vai fazer uma pesquisa, que é uma pesquisa sobre vulcões importantes do planeta. Você vai escolher 3 vulcões que têm uma importância interessante nos locais onde eles estão, tá? Vai escrever o nome do vulcão, a localização do vulcão, tá certo? Se ele é ativo, se ele já foi ativo. E se tiver alguma historinha a respeito, você me manda, tá? Manda o trabalho no formato do Word e manda para mim, tá bom? Então, essa foi nossa aulinha sobre geosfera. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido bastante sobre isso. Um abraço da tia Ellen, tá?